Show de bola. Então vamos começar aí, são 8h06. A ideia é a gente fazer algumas questões do Enem. Fala, Dudu! Seja bem-vindo. A gente fazer algumas questões do Enem para que a gente veja como é que é cobrado, né, resistores dentro da prova, né? Então peguei questões aí de 2015 para cá, todas que envolvem a ideia de resistor, seja a associação, seja uma aplicação simples de resistores, enfim, né? Esse é o objetivo dessa lista, tá? Então só tem questões Enem. Quem tiver interesse nessa lista, é só pegar lá no grupo do Telegram, tá beleza? E lembrando que as lives vão ficar gravadas aqui. Então, pessoal, se puder aí já compartilhar aí com a galera, com os amigos aí para poderem estar participando desse momento. Eu vou começar aí. Questão número 1 diz o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Vamos lembrar que a palavra tensão, ela também significa diferença de potencial DDP, né? Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele pega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados aos pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então, olha só, galera, o que acontece? Quando você olha para essa questão, ela parece ser uma questão difícil, né? Essa questão foi do último Enem, o Enem que aconteceu em janeiro. E aí, o que acontece? A gente precisa ver que nesse circuito, por enquanto, não tem nada ligado, né? Não tem nada ligado nesses pontos A, B, C, D e E. Então é como se o circuito ele só existisse dessa região aqui para cima, né? E aí a gente tem que ver qual é o tipo de associação que está rolando aqui. Bom, vamos lá. Nós temos aqui uma diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? Significa dizer que existe um potencial A menos um potencial B. Então eu costumo chamar a placa positiva de potencial VA e a placa negativa de potencial zero. Então o que acontece? Como o fio aqui ele é um fio ideal, né? Esse fiozinho aqui, ó, ele é ideal, ele não vai dissipar energia. A tensão nesse ponto aqui eu posso chamar de VA. Quando eu passo por um resistor, eu tenho um consumo de energia. Se eu tenho um consumo de energia, e vamos lembrar que DDP é energia dividido pela carga, significa que as cargas que estão nesse fio, elas estão aqui com uma energia menor, uma tensão menor. Então a tensão muda de A para B quando passa por esse resistor, porque esse cara vai consumir uma energia. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou chamar aqui de potencial VC, aqui também eu vou chamar de potencial VD, até que no final a gente vai ter zero, que é o mesmo potencial aqui da pilha. E aí o que da bateria, pilha, como você quiser chamar. E aí o que a gente pode perceber? A gente tem um único fio e 4 resistores associados em série, porque é um único fio. A corrente, né, que circula por esse circuito aqui é a mesma em todos os resistores. Isso caracteriza uma associação em série. Se há uma associação em série, o que a gente faz? A gente pode somar os resistores para encontrar qual que é a corrente que está passando nesse circuito. Daniel, por que isso é importante? Porque a minha tensão ela tem 12 volts. E eu não posso conectar esse aparelho em 12 volts. Se você é um pouquinho malandro, já tem um pouco mais de noção de circuitos, você já percebe que dá para dividir essa tensão igualmente para cada um. Mas eu estou partindo do pré-requisito aqui, né? De que vocês não sabem isso. Então vamos ver o seguinte. Na associação em série, a resistência total, que alguns professores também chamam de REC, vai ser a soma de todos os resistores. E aí, como eu tenho 4, né, isso aqui vai dar 400. Logo, minha resistência total vale 400 ohms. Show de bola. Resistência total 400 ohms.
Agora eu aplico o total é igual a R total vezes a corrente total. Então 12 é igual a 400 vezes a corrente total. Passa esse 400 para o outro lado aí, dividindo. Então 12 dividido por 400 é igual a corrente total. Logo, o que a gente vai ter, galera? 12 dividido por 4 é 3. Então, essa corrente total aqui, eu posso dizer que ela é 0,03 amperes. Já que ao invés de dividir por 4, eu estou dividindo por 400. Isso significa que essa corrente que passa aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Só que se você multiplicar, né? Agora, por exemplo, ali no resistor 1. Esse aqui, vou chamar esse aqui de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4. Se você multiplicar a resistência dele pela corrente total, você acha qual é a DDP dele. 100 vezes 0,03, 3 volts. Galera, todos os resistores têm a mesma DDP, porque todos têm 100 volts. Então aqui tem 3 volts, aqui tem 3 volts, 3 volts e 3 volts. Ele quer associar o aparelho entre os pontos A, B, C, D e E. E o aparelho tem 9 volts. Então eu tenho duas opções. Ou eu vou de A até D, porque ó, 3 mais 3 mais 3 vai dar 9. Ou eu vou de B até E, que eu também vou ter 3 mais 3 mais 3, 9 volts. E aí lembra que quando eu tenho uma associação, né, em paralelo, esses caras têm a mesma DDP. Por isso que eu estou falando que eu posso conectar nesses pontos. Então os dois vão ter 9 volts. Beleza, vamos olhar as opções. Entre A e C não pode. Entre B e E pode. Entre A e D pode. Entre B e E pode. Entre A e E não pode. Então, eu fico entre B, C e D. E ele falou que ele queria saber qual o valor de intensidade de corrente nele estabelecida. Bom, vamos lá. Se ele está dizendo que a DDP desse equipamento, chamar de UE, DDP do equipamento, vale, né, 9 volts. Se a resistência desse cara é de 10 kΩ, vamos lembrar que quilo é 10 ao cubo, né? Então, 10.000 ohms. Qual é a corrente que vai passar por esse cara? Basta eu fazer. U é igual a R vezes I. Aqui sem o T, né? Só a corrente. Então, 9 dividido por 10.000. Isso é igual a corrente. Então, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu escrever, se liga. 0,9, 9 dividido por 10, e aí eu tenho 10.000, né? Vezes 10 a menos 3 amperes. Pô, Daniel, não entendi não. Ó, 9 sobre 10.000 é 9 vezes 10 a menos 4. Então, 0,9 vezes 10 a menos 3. Por que eu estou escrevendo assim? Porque 10 a menos 3 é mili. Então, 0,9 miliamperes. Logo, a nossa resposta é o quê? Letra D. Bom, galera, e aí? Pera aí, né? A conta... Deixa eu puxar um pouquinho aqui a conta que eu tô reparando aqui agora, que a conta ficou atrás da minha cabeça, né? Foi mal, galera. Ainda tô aqui me acostumando com, né, o esquema da câmera e tal. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada aí, por favor. E aí, deu para entender? Tranquilo? Beleza, então. Vamos seguindo. Então, a questão número 2, uma questão muito comum em provas, tá? É uma questão que vai falar sobre a associação de aparelhos de medida, né? A forma correta de eu associar amperímetros e voltímetros, ela tem sido cobrada no Enem basicamente quase que todo ano. Aparece uma questãozinha. Só nessa lista eu acho que tem 2 ou 3 questões. Então diz o seguinte aqui. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Então essa informação aqui é importante. Ela fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de 60 ampere-hora, unidade muito cobrada pelo Enem. Eu vou explicar para vocês o que isso significa. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga
que se estabelece mesmo com dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Então não basta apenas eu saber marcar a ideia do amperímetro corretamente. Eu também preciso ver qual é a leitura correta desse amperímetro. Então a primeira coisa é o seguinte: amperímetro, ele tem uma resistência muito baixa. A gente diz que ela tende a zero. Se ele tem uma resistência muito baixa, isso vai implicar no seguinte: ele precisa ser associado em série. Por quê? Se você conecta um aparelho que tem uma resistência muito baixa em paralelo, isso vai gerar um curto-circuito. Então, de cara, a gente já percebe que não pode ser a letra A. Porque na letra A, o amperímetro ele está num fio independente do circuito do veículo. Então, isso configura paralelo. Então, letra A, errada. A letra B diz o seguinte, ó, se olhar aqui, ó, um único fio passa pelo circuito, passa pelo amperímetro e chega na bateria. Então, válido, mas eu não sei se essa leitura está correta. A letra C é muito parecida com a letra A. Repara, ó, o circuito do veículo ele está diferente da conexão do circuito do amperímetro, então não pode ser. Letra D, um único fio para o circuito e para o amperímetro. É essa a ideia, eu quero em série. E letra A é sutilmente, ó, tem um pontinho aqui que divide o caminho do circuito e o caminho do amperímetro. Então está em paralelo. Então a letra A não pode ser. Logo, eu só posso ter como resposta a letra B ou letra D. A letra B está marcando 12 amperes. A letra B está marcando 0,5 amperes. Então, o que ele falou? Ele falou que a carga era de 60 ampere-hora. E falou que o tempo foi de 5 dias. O que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte, ó. Corrente elétrica é carga no tempo. Essa é a ideia de corrente, né? Movimento de carga no tempo. Então, aqui a carga está em ampere-hora. Então, 60 amperes vezes hora. Daniel, mas eu estou acostumado a ver coulomb para carga. É porque coulomb representa ampere vezes segundo. Então, quando você tem lá a unidade coulomb, é ampere segundo. Aqui está numa unidade que não é usual, mas repara que continua sendo o produto da corrente pelo tempo, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o seguinte, ó, 60 ampere-hora, 5 dias, 5 vezes 24, né? Horas, porque dia, se eu multiplicar por 24, passa para hora. Corta as unidades de medida aqui de hora. 60 dividido por 5 vai dar 12. E aí, olha que legal. A gente vai ficar com uma corrente de 12 sobre... Puxar um pouquinho para cá. 12 sobre 24 amperes. Ou seja, 0,5 amperes. O que garante para a gente qual a resposta? A letra B. Beleza? Então a letra B é a resposta correta dessa questão. Foi ou não foi? Fala aí comigo, por favor. Show de bola então, Bruna. Vamos lá então, vamos para a próxima. A próxima questão, Enem 2019. Essa é uma questão assim, que se você não estiver fazendo bastante exercício de circuito elétrico, estiver acostumado com essa questão, com esse tipo de questão, é melhor deixar fazer por último, né? A gente tem que lembrar que no Enem, o importante não é nem necessariamente eu acertar uma questão muito difícil, mas eu conseguir distribuir o meu tempo de maneira assertiva para fazer a prova. Então, quanto mais questões
fáceis eu faço, mais tempo eu tenho, né? Então o interessante é quando você perceber uma questão que é difícil, de um conteúdo que de repente você não domina, você deixar essa questão por último. Mas dá para resolver essa questão aqui de uma maneira bem lógica, bem tranquila, mas ela é uma questão que dá um pouquinho de trabalho. Você vai ter que fazer umas 3 ou 4 contas aí para resolver, ou mais. O que acontece? Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms. Então, o cabo ele já tem uma resistência, que é essa resistência aqui, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Então, a casa está conectada aqui a 120 volts e tem um cabo que antes de chegar na casa ele já tem 10 ohms ali de resistência, ou seja, já vai ter uma dissipação de energia ali. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms, então são 5 lâmpadas igual a 200 ohms, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão, olha aqui, ó, funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. Aí a pergunta é, o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Como que a gente vai fazer essa questão, né? O que a gente precisa pensar? Bom, existe uma DDP, 120 volts. Essa DDP, uma partezinha dela que eu não sei quanto vale, é direcionada para esse resistor. A outra parte vai para o circuito. E reparem, aqui ó, a DDP das lâmpadas e da televisão é a mesma. Isso significa que todos esses equipamentos aqui, caso eles estejam ligados, eles estão associados em paralelo. Então isso já me garante que a televisão ela não pode funcionar a 130 volts. Ué, mas por que, Daniel? Bom, se a bateria fornece 120, como é que eu vou botar a televisão a 130? Não dá. Ah, então eu posso botar 120? Também não. Por quê? Se a televisão precisasse de uma demanda de 120 volts e a bateria fornece 120 volts, não teria DDP nesse fio. O que não vai acontecer, o fio vai demandar uma quantidade de energia. Então eu não consigo aqui. Ah, Daniel, então eu vou botar, sei lá, 110 volts, né? Porque aí vai sobrar 10 volts para cá. Então, só que aí entra o outro problema. Qual o problema? Para que eu consiga o maior número de lâmpadas funcionando junto com a televisão, eu preciso que a corrente da televisão, que eu vou chamar de ITV, somada com a lâmpada 1, com a lâmpada 2, com a lâmpada 3, com a lâmpada 4, com a lâmpada 5, a soma de todas essas correntes tem que ser igual à corrente total, que está passando aonde, galera? Ela está passando pelo fio, que tem resistência de 10 ohms. Então, o que acontece? Para eu achar a corrente total, eu vou ter que pegar a resistência do fio, que é 10, e dividir pela DDP do fio. Só que se eu botar aqui 10 volts, eu vou ter 1 ampere, o que é baixo. O que eu tenho que tentar fazer? Aumentar essa DDP. Como que eu aumento essa DDP? Colocando a menor tensão possível para a televisão. Qual é a menor tensão possível para a televisão? 90 volts. Então eu vou colocar 90 volts aqui. Porque aí vai sobrar quantos volts lá para o fio? 30. Pensa, se a tensão que vem da rua é 120 volts e a TV utiliza 90, sobra quanto para esse fio em série aqui? 30. Né? Como se eu estivesse simplificando a imagem, é como se eu tivesse dois resistores. Um que tem 90 volts e o outro que tem 30 volts. E aqui, somando isso, vai dar 120 volts, tá bom? Então, se aqui é 30 volts, beleza. A corrente total, ela vai ser 30 dividido por 10, 3 amperes. Beleza, então eu estou garantindo para vocês que passa aqui, ó, nesse fio aqui, que agora eu vou apagar, tá? Passa aqui quanto? 3 amperes. E esses 3 amperes vão se dividir pelas lâmpadas e pela TV. Vou descobrir quanto que a TV precisa, ó. 90 é igual à resistência da TV vezes a corrente da TV.
Então 90 dividido por 50 vai me dar a corrente da TV. A corrente da TV, por sua vez, vai valer, galera, dividindo aqui 90 por 50, 1,8 amperes. Bom, vamos lá. Total que entra, 3. Quanto que a corrente da TV está demandando? 1,8. Então, a corrente para as lâmpadas vai ser o total menos 1,8. Ou seja, tem quanto para distribuir para as lâmpadas? 1,2 amperes. Só que eu garanto que essas lâmpadas estão na mesma DDP da TV, que é quanto? 90 volts. E qual é a resistência da lâmpada? 200 ohms. O que eu vou fazer? Corrente para lâmpada unitária, né? Vou chamar aqui lâmpada 1. Vai ser 90, que é a DDP, dividido por 200. Isso vai dar 0,45 amperes. Só que a quantidade total de lâmpadas é 1,2 lâmpadas, né? 1,2 amperes. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou somar. Eu vou literalmente somar. Se eu, Daniel, estivesse fazendo a prova, eu ia somar. Então, se uma lâmpada precisa de 45, duas vão precisar de 0,90. Se eu somar mais uma, 0,90 mais 0,45 vai dar 1,35 ampere. Passou. O que isso quer dizer? Quantas lâmpadas eu consigo usar? 2 lâmpadas. Então a resposta é a letra B. Foi o que eu falei no começo da questão. Essa não é uma questão simples, né? Você precisa ter um conhecimento de circuito muito avançado. Então, deu de cara com uma questão que pede muitos dados, deixa ela por último. Mas é possível de ser resolvida. Beleza? Deu para entender aí? Fala para mim. Bom, vou seguindo aqui. Questão 4, uma questão bem diferente. Bruno, realmente, essa é uma questão assim. A primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, pegaram muito pesado, né? Você tem que estar, assim, fazendo muita questão de circuito. Inclusive, se quiser depois uma outra listinha de circuitos, eu tenho uma listinha muito legal. Eu costumo dizer que é uma lista de degustação, né, de circuitos, porque você tem que ficar fazendo ela aos poucos, né? Para você ir amadurecendo, pegando visões diferentes, porque circuito elétrico é isso, sempre tem como dar uma complicada. Mas é o que eu falei, deixa por último, né? Essa questão 4, ela é uma questão não muito, como é que eu posso dizer, trivial. Ela não é muito usual, porque ela vai falar de uma coisa chamada resistor não ôhmico. A gente acha que todo resistor ele obedece a U igual a R vezes I. Ele até obedece a U igual a R vezes I de maneira pontual, né? Você pega lá o circuito, você olhou ali o resistor, seja ele qualquer, aplicou, sabe a DDP, sabe a corrente usando voltímetro e amperímetro, você vai lá e consegue calcular ali qual que é a resistência dele. Só que se você mudar a tensão, nem todos os resistores vão ter ali um comportamento ôhmico. O que seria um comportamento ôhmico, Daniel? Seria num gráfico, espera que eu estou fazendo atrás de mim, seria num gráfico de DDP por corrente, essa parada ser retinha assim, ó. A reta, né? A proporção ser sempre a mesma, né? A gente sabe que grandezas diretamente proporcionais, elas vão gerar uma função afim sem o termo A, y igual a x, sem o termo B, perdão, né? Que lembra que a função afim é y igual a x mais b. Quando a função nasce no zero, o b é zero, então ele não existe. Então, ó, U igual a R vezes I. Só que isso só funciona para resistores ôhmicos. A galera só não fala muito disso. Então, resistores não ôhmicos são aparelhos que não vão ter um gráfico de função afim. Se você pegar um pontinho, você aplica U igual a R vezes I. Mas esse valor vai variando à medida que, né, DDP e corrente vão variando. Então, vamos ver como é que fica isso na prática. Olha aqui.
Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Então, se a gente olhar aqui a imagem, há uma ligeira inclinação aqui, ó. Eu vou usar aqui o artifício da régua só para você perceber isso, porque às vezes você está olhando e está falando, Daniel, para mim está reto. Não? Se você colocar aqui, ó, você percebe que esse gráfico não está reto, né? Ele está abrindo, tá vendo? Ele está, ó, se você olhar aqui, ó, ele está abrindo. Então ele não se comporta como reta. Ah, Daniel, foi a forma como você posicionou. Não foi, ó. Se eu tentar posicionar a reta aqui em cima, eu vou perceber que não dá para traçar aqui uma reta. Mesmo que eu ponha aqui, ela não vai acompanhar todos os pontos. Ou seja, isso aqui é uma parábola, uma exponencial, algo do tipo. Vamos ver o que vai dar aí. Então, ó, após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10i mais i ao quadrado. Galera, muitos livros utilizam DDP como V, né? Porque a ideia de tensão, como a diferença de potencial, ela é potencial num ponto menos no outro, e a gente pode dizer sempre que o potencial B é zero no circuito para facilitar, tem muita gente que chama DDP de tensão. Eu não gosto de usar essa nomenclatura, tá? Eu gosto de chamar de DDP. Conceitualmente, na minha cabeça, faz mais sentido, tá bom? Mas esse V aqui é o nosso U da nossa fórmula. Às vezes você aprendeu como V mesmo. E aí, né, todo mérito ao professor que ensina assim, não tem problema nenhum, tá? Eu uso U. Então, qual é o gráfico de resistência elétrica R do resistor em função da corrente I? Olha só a pergunta, olha que maldade. O aluno, eu acredito que quando o aluno pegou essa questão na prova, né, no dia lá, e falou, cara, não sei o que fazer. O que você tinha que fazer aqui? Basicamente é uma questão de matemática, né? Você tinha que pegar aqui, ó, e no lugar do U, substituir R vezes I, né? Eu falei para vocês que pontualmente isso é válido. Então, R vezes I é igual a 10I mais I quadrado. Todo mundo tem I. Então eu posso cortar. Corto essa corrente com essa corrente com essa corrente ao quadrado. Então ficaria o quê? R igual a 10 mais I. Vou arrumar aqui isso aqui para parecer uma função afim, beleza? R igual a I mais 10. Olha aqui, pessoal. Y igual a AX mais B. Lembra que o B é onde o gráfico começa. Então, como o nosso A ele é positivo e o nosso B vale 10, a gente pode assumir que esse gráfico ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai ser uma reta crescente a partir do ponto 10. Então, vamos olhar as opções. Letra A, gráfico constante. Não. Letra B, gráfico constante. Também não. Letra C, gráfico crescente partindo do ponto 0. Não. Letra D, gráfico crescente partindo do 10. Sim. Letra E, gráfico parabólico. Não. Beleza? Então, para mim, é mais matemática do que física. Usamos praticamente nenhum conceito. A gente só comentou o que é um circuito, um resistor não ohmico e usou a primeira lei. Tudo bem, pessoal? Mas o meu objetivo com essa lista é mostrar como vem sendo cobrado resistores no Enem. Então essa foi uma questão, por isso que a gente fez. Foi ou não foi, meu povo? Fala aí comigo. Tem um pequeno delay entre eu perguntar, vocês responderem, mas eu fico aqui aguardando a mensagem de vocês para continuar, tá bom? Quero poder continuar aí ajudando. Beleza, então. Bolinho de água. Vamos lá. Vamos para a próxima. Questão 5, questão muito legal, porque ela vai trabalhar as competências e habilidades, né? Onde a gente envolve tecnologia na prova, né? Tecnologia na prova é um tema importante, tá? Então, galera, aqui, né, devo estar fazendo aí mais umas 2 questões, tá? Semana passada a live levou 30 minutos mais ou menos. Hoje eu devo chegar aí nos 40 minutos, mas não devo passar muito disso, tá bom? Até mesmo para vocês não ficarem cansados, vocês estudam muito durante a semana, né? Dá para ficar acompanhando o Daniel a noite toda. Mas essa lista, como eu falei, ela tá lá no grupo do Telegram e você pode pegar lá, né, gratuitamente, e ela tá com gabarito, tá bom? E pode entrar em contato também para tirar alguma dúvida, caso você tenha.
Então fala o seguinte aqui: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, a tecnologia foi proporcionada por meio das chamadas telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. Então, assim, pessoal, uma coisa que eu costumo falar é que você tem que buscar a frase de comando do exercício. Se você lê a questão procurando números, você obrigatoriamente você vai ler de novo. Então você já perdeu tempo. Então você tem que treinar a sua leitura para encontrar essas frases. Então ele já está dizendo o quê? Quando eu vou tocar, eu vou mudar a resistência. Então eu estou pensando em resistência total, eu estou pensando em associação de resistores e eu tenho que encontrar onde é o toque. Matei a questão. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? O que significa fechar o circuito? Fechar o circuito significa colocar o circuito em funcionamento. Muita gente tem a ideia errada de que, por exemplo, esse circuito aqui, tem gente que pensa que esse circuito, essa lâmpada está funcionando, essa lâmpada está funcionando e essa não. Nada disso. Para que um circuito esteja funcionando, ele precisa estar fechado. E aí sim as três lâmpadas funcionam. Caso o circuito esteja aberto, nenhuma lâmpada acende. Todas estão apagadas. Por que, Daniel? Porque não há contato entre os polos. E se não há contato entre os polos, pessoal, não há diferença de potencial. Se não há diferença de potencial, a carga elétrica não se move e aí a gente fica, né, com um circuito nulo. Isso é a função do interruptor, que você acende e apaga, né? Eu venho aqui, apago e acendo a luz e aí vai dar um efeitozinho aí ruim, mas não tem problema porque eu estou explicando aí para vocês, né, o que está acontecendo, né? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Ele está falando que no ponto A ele vai fechar o circuito com o dedo. Então, você fecha aqui. Logo, ó, esse resistor aqui, esse circuito aqui, ó, de verde, ó, ele está funcionando completamente, porque ele está independente desse cara aqui. Antes só funcionava o quê? Antes só funcionava essa parte aqui, né? Essa partezinha aqui estava aberta. Então esse cara e esse estavam mortos, nulos, não estavam funcionando. A partir do momento que eu venho aqui e fecho, aí beleza. Agora tudo isso aqui está funcionando. Bom, vamos fazer esse desenho então aqui do lado. Então a gente tem uma bateria e algo mais ou menos assim, né? Perdoem aí meu desenho, ficou ruim. Algo mais ou menos assim. Beleza. Então aqui está o meu polo positivo, aqui está o meu polo negativo da bateria. Se a gente reparar bem, ó, se eu chamar aqui de potencial VA, aqui também é VA, aqui também é VA. Aqui é zero. E se eu chamar aqui de VB, por exemplo, aqui também vai ser VB, né, com os meus resistores aqui. Significa que esses dois resistores aqui, ó, eles estão como? Em paralelo. Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, eu pego o valor e divido pelo número de resistores. Como eu tenho 2, isso aqui vai me dar 2 kΩ. O que isso significa? Que esses dois caras podem ser substituídos por um cara de 2 kΩ. E aí, galera, a gente vai ter o seguinte, ó. Essa imagem aqui, ó. 2 kΩ, substituindo aqueles dois, e 4 kΩ. Repara que é um fio só agora. Então eles estão associados em série. Logo, a resistência total aqui vai ser o quê? 2 mais 4, que vai dar 6 kΩ. Letra C é o gabarito aí dessa questão. Foi, galera? Não foi? Fala aí comigo, por favor. Deu para entender?
Show de bola, então. Vou fazer mais umazinha aí pra gente fechar. Beleza? Vamos lá. Júlia, Maria, vocês apareceram mesmo. Ah, olha lá. Tereza tá de bobeira, né, Bruna? Tá chegando atrasada aí na história, tá achando que a parada aqui é zoada, né? Deixa ela. Vamos lá, então. Vamos pra próxima. Ó, questão 6. Essa questão, mais uma questão que se você não ler, Ó, aula de francês, gente, ela é chique. Se você não ler essa questão com cuidado, você não mata a questão. Você vai fazer errado e vai achar que está acertando. Tudo bem? Vamos lá, ó. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. Então, o objetivo aí é monitorar a concentração de amônia. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado. Em qual situação? Quando exposta a altas concentrações de amônia. Então, se eu coloco esse semicondutor na presença da amônia, o resistor, né, o valor da resistência vai ser quadruplicado. Na ausência da amônia, outra história, né? Na ausência da amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, esse gráfico é na ausência de na ausência de amônia, falei errado. Então, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohm é igual. Olha a maldade. Ele te dá um gráfico, você vai calcular esse valor, provavelmente vai ter uma opção, só que esse gráfico é na ausência e ele quer na presença. Então, se você não prestar atenção, já era a questão, beleza? Então, olha só, vamos lá. Ele diz aqui que essa corrente, ó, vou aumentar aqui um pouquinho, é 10 a menos 6 amperes. Como é um gráfico afim, né, uma função afim, qualquer ponto que eu pegar é interessante. Eu vou pegar esse aqui, ó, que para mim é o mais tranquilo, ó, 2 e 1. Então, nesse ponto, vamos fazer a conta a partir desse ponto, U é igual a R vezes I. Então, a DDP, que está em volts normal, vale 1. A resistência eu quero saber. E a corrente é 10 a menos 6. Então, eu vou passar isso para o outro lado, né? Perdão, aqui. A corrente é 2 vezes 10 a menos 6. Então, R vai ser 1 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. 1 dividido por 2 é 0,5. Um número, quando ele está negativo, né? Expoente negativo, significa que ele está no lugar errado. Então, se ele está no denominador, ele passa para o numerador com expoente positivo. Então, o meu R aqui, ele vai valer 5 vezes 10 à quinta ohms. Olha a letra D aqui, mas você não pode marcar essa opção, porque ele quer na presença. E na presença, a sua resistência final, ela é 4 vezes o valor que você encontrou. Então, você vai ficar com 4 vezes 5 vezes 10 à quinta. Ou seja, 20 vezes 10 à quinta. Que é 2 vezes 10 à sexta, se a gente colocar em notação científica. Resposta correta, letra E. Beleza, galera? Deu para entender aí essa questão? Pegadinha aí, né? Leu a questão, não leu a questão, foi direto para a pergunta. Olha para o gráfico, acaba fazendo a questão errada, né? Então, mais uma vez eu digo, leia as questões do Enem como se estivesse lendo uma revista de fofoca, prestando atenção em cada ponto. Beleza? Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês, tá bom? Semana que vem a gente faz outra live, tá? Às 20 horas. Vou deixar aí lá no Telegram lista, aliás já tá lá. Vou deixar essa live gravada também, se vocês quiserem assistir em algum outro momento. E durante a semana, se tiver alguma dúvida, manda mensagem aí, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Boa noite.